Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, que é a quinta-feira, 9 de abril. Vamos começar com a nossa prece, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, agradecendo pela nossa vida, por esta existência e por este dia. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, por tanto amparo, tanto ensinamento, por ser o nosso modelo, o nosso guia. Agradecer também à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, pois são a nossa companhia diária, nos inspiram, nos ajudam com os bons pensamentos, nos inspiram as boas ações, as boas palavras. E assim agradecidos, nós pedimos auxílio para que tenhamos força de vontade para nos melhorarmos, para fazermos o bem e assim podermos escutar todas essas inspirações do alto que estão constantemente a nos acompanhar. Que nós queiramos escutá-las e que assim possamos ser, Pai, um pouquinho de instrumentos da Tua criação e da Tua vontade. Que o nosso dia seja útil, seja leve, seja livre das coisas pesadas que nós mesmos atraemos para nós. Que possamos aprender durante essa breve reflexão e colocar em prática. Para isso pedimos que fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma reflexão, um estudo para hoje. Vamos ver o que nos vem? Vamos lá. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Vamos ver. Este início nós já lemos. Então nós vamos para o item 3 do capítulo 2. O capítulo 2 fala que meu reino não é deste mundo, onde na construção do Evangelho, nós já falamos um pouquinho aqui, mas sempre é bom relembrar. Allan Kardec, este senhor simpático aqui, que ajudou, que foi o responsável por organizar, por codificar todos os ensinamentos que aquela pleiade de espíritos de luz vinham trazer, começaram a trazer ali naquele instante, naquela época. Este senhor organizou o Evangelho, inspirado, obviamente, pelos espíritos de luz, organizou os 4 primeiros capítulos do Evangelho de uma forma a nos apresentar a doutrina. Nós já vimos que no capítulo 1, Jesus, Allan Kardec colocou Jesus dizendo: não vim destruir a lei. O que o primeiro capítulo do Evangelho quer nos dizer? O que Jesus disse lá atrás, que ele não vinha para acabar com tudo que já tinha sido ensinado, trazer tudo novo do zero, não. Ele veio para falar sobre a lei que já existia, colocar as coisas em seus lugares. Assim como o Espiritismo veio fazer a mesma coisa. Não veio destruir o que tinha antes do Espiritismo de forma alguma. Veio ajudar a recolocar as coisas em seus devidos lugares. Porque a lei de Deus é imutável, é perfeita. Nós é que a desviamos e a interpretamos mal. Então, primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. É claro que o reino de Jesus não é deste mundo. Nós sabemos que o planeta Terra é uma casa transitória
Imagina Jesus, ele é o governador do nosso planeta, Deus confiou a ele o nosso planeta desde a criação. Então ele é o governador, mas aí a dizer que nosso mestre se limita a um planeta? Não, o reino dele não é somente deste mundo, ele é sim o que está à nossa frente, coordena o nosso planeta sim, mas o reino dele não é daqui. No terceiro capítulo, Allan Kardec colocou: há muitas moradas na casa do meu pai. Olha só como é a base da doutrina. Não vem destruir a lei, vem falar da lei de Deus, que o reino não é deste mundo, quer dizer, há outros que são superiores ao planeta Terra. Terceiro, há muitas moradas. Quando ele disse que o reino não era daqui, ele precisa dizer então, é da onde? É de outro lugar, porque há muitas moradas na casa do Pai. E no capítulo 4, ele vai apresentar as reencarnações. Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que bonita essa construção dos 4 primeiros capítulos do Evangelho. É sempre muito importante a gente ter essa consciência da construção do Evangelho, que é tão bonita. É óbvio que Allan Kardec, com toda a sua sabedoria e ainda inspirado pelos espíritos da codificação, não ia simplesmente ir jogando conhecimentos dentro de um livro. Seria muita ingenuidade nossa pensar dessa forma. Então, sim, precisamos começar a admirar o Evangelho e todos os outros livros também, como uma obra de arte que foi construída com um propósito. Tudo dentro dos livros está no seu lugar por algum motivo. Então nós vamos no capítulo 2, que nos saiu hoje, para o item 3. Vai falar assim: os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Não sabia que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e compartilhar da mesma felicidade. Pensavam que os bens materiais e a supremacia da sua nação, da nação judaica, perante as outras e as vitórias que conseguiam sobre os seus inimigos eram a recompensa porque cumpriam as leis de Deus. Acreditavam também que as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo pela desobediência dessas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, sem cultura e interessado somente nas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons, que procuram seguir seus mandamentos, os mandamentos de Deus, encontram sua recompensa. Esse outro mundo é o mundo espiritual, para onde Jesus retornaria após deixar a terra. Por isso também que Jesus disse: meu reino não é deste mundo, que não se preocupassem. Então, é óbvio que o povo, os judeus da época de Jesus, eles acreditavam na vida futura, mas eles não entendiam muito bem como isso funcionava. Então, eles acreditavam que os anjos existiam, mas eram seres criados prontos, anjos. Diferente de nós, que hoje sabemos que os anjos são espíritos puros, os seres angelicais, espíritos que já chegaram lá. Eles eram ainda muito apegados à vida terrena, achavam que eram um povo escolhido e que tudo que acontecia de bom, vendo somente esta vida, o que acontecia de bom era consequência de que haviam cumprido a lei e o que acontecia de mal não haviam cumprido a lei. E obviamente, sem
relacionar com uma possibilidade de uma vida anterior ou de próximas vidas, existências, né? Porque vida é uma só. Sem fazer essa relação, acabavam tirando conclusões erradas, né? Acabavam interpretando de forma errada as consequências dos atos. Muitas vezes o que faziam errado ficava impune e algo que aparentemente era correto tinha consequências, como hoje ainda acontece. Se nós tirarmos as reencarnações da nossa existência, da existência das pessoas que amamos, da própria existência do nosso planeta, se nós tirarmos as vidas anteriores e as existências anteriores e as futuras, nós vamos ver injustiças, muitas injustiças, sem sentido. Por isso que as reencarnações são uma das bases da doutrina espírita, da justiça divina. E, obviamente, eles não conseguiam entender. E Moisés não tinha como explicar. Nuances iam sendo dadas desde antes, ainda a gente já viu no início do Evangelho, Sócrates e Platão já acreditavam. Outros e diversos cristãos, não cristãos acreditam em formas de vida, diversas existências. Não foi novidade, mas tudo teve que vir sendo trazido aos poucos. E ainda está acontecendo assim, vem sendo trazido conforme a gente vai tendo condições de entender. Muito bonito isso, porque Jesus precisava dizer, porque que sentido teria tido a vinda dele, tudo que o mestre passou, se fosse somente para acabar ali? Para que todo aquele horror, aquele terror que o mestre passou, só para a gente ficar chocado? Para a gente ficar se culpando para a eternidade pelo que os nossos irmãos fizeram? Porque se a reencarnação não existisse, não fomos nós que cometemos aquela atrocidade com o mestre, como nós vamos pagar? Nós vamos pagar por isso pela eternidade. Não faz sentido. Mas claro que precisava que fosse sendo trazido assim aos poucos, e continua sendo assim, mas nós precisamos fazer a nossa parte, refletindo para entender. Porque só através do entendimento nós vamos buscar nos melhorarmos, melhorar a nossa moral, os nossos valores, os nossos conceitos sobre o que é certo, como é errado, mudar a nossa forma de agir. Só assim. Porque senão também não teria sentido nós estarmos lendo o Evangelho, voltando nas Escrituras, só para cumprir um padrão social de ter uma religião? Não. Isso aqui serve, o Evangelho, as religiões servem para o nosso melhoramento moral, que só vai acontecer, sim, através do conhecimento, mas depois de ter o conhecimento, buscar o entendimento, a reflexão, a ação e o melhoramento. É muito bonito. Então Jesus teve que dizer: meu reino não é deste mundo. Aqui é só uma passagem, uma escola. A nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Vamos ao Livro dos Espíritos, vamos lá. Nós estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. E nós hoje vamos para a pergunta 32. Allan Kardec perguntou: diante dessa resposta, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou saudáveis dos corpos não passariam de uma modificação de uma única substância primitiva?
Olha o que Kardec perguntou. E os espíritos responderam: sim, sem dúvida, e que só existem porque há órgãos destinados e com capacidades para percebê-los. E tem um comentário de Kardec. Este princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, o outro a acha ruim. Enquanto uns veem azul, outros veem vermelho. E o que para uns é veneno, para outros é inofensível e até saudável. Muito bem. Ontem nós vimos a pergunta 31, onde Kardec perguntou ali das diferentes propriedades da matéria. E nós fizemos aquela comparação, né, átomos, moléculas com roupas, né, que as diferentes matérias são combinações diferentes de um princípio básico, fluido cósmico universal, que vem do elemento material. Deus criou dois elementos, elemento matéria, elemento espírito. Do elemento matéria sai o fluido cósmico universal, que é do fluido cósmico universal que sai tudo que é material. Só que, claro, com infinitas combinações que vão gerar infinitos tipos de matéria. E aí Kardec, hoje na pergunta de hoje, diz então, quer dizer que tudo que a gente sente de cheiro, que a gente vê, de sabor, na verdade a origem é a mesma? Tudo vem do mesmo elemento, da mesma substância primitiva? Sim, é verdade. E ainda que vocês percebam que vem de coisas diferentes e que tem órgãos específicos e que cada um de nós percebe diferente também essa matéria. Olha a perfeição da criação do Pai. É muito lindo, não é? A gente se sente assim como uma criança descobrindo tantas novidades lendo o Livro dos Espíritos. Eu me sinto assim, fico fascinada e agradecida pela codificação, por tanto ensinamento dos Espíritos, tanto amparo. Vamos encerrar, vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai mais uma vez a oportunidade bendita de abrirmos os olhos, de podermos estar fazendo esta reflexão juntos. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. E que assim seja. Tchau, tchau!